bem-vindos novamente a mais um resumo. Hoje eu trago para vocês o capítulo 14 de Reis, a emboscada. E Abias, ele só piora. Então, já detona o like aí pra gente, se inscreve no canal, cola o olho na tela e vem, bora pro resumo. O capítulo começa com os sacerdotes confusos e Jucal sacando a espada. Mas Semaías não deixa barato. Ele já se joga com uma direita bem no estômago do outro soldado. Mas Jucal os rende apontando as espadas. Ele abaixa-se para falar com Semaías e pergunta: será que você não aprendeu ainda? Não dá para me enfrentar. E ainda o provoca, o comparando a Joela. Diz que parece ela resistindo a ele, depois mesmo que ele pagou. Mesmo assim, Semaías se joga para cima de Jucal, o enfrenta a socos, e isso dá margem para Ábida e Azarias enfrentarem os outros dois. No meio da briga, Deborah sai correndo. Ábida aproveita a oportunidade, pega uma espada, acerta os soldados e rende Jucal, mas ele consegue se desvencilhar e fugir. Então Ábida e os profetas aproveitam a chance e fogem para se esconder. Na casa de Jeroboão, o rei olha atentamente para Zinri e de repente eles começam a rir. Nadab e Onri ficam confusos e Jeroboão pede que Onri o desamarre. O rei confessa então que deu uma missão especial para Zinri. Quando Nadab pergunta que missão é, Zinri diz que é seguir os passos deles. Jeroboão disse que ele não é idiota e mandou Zinri segui-los a Jerusalém na festa. E pergunta a Zinri o que ele descobriu. Então Zinri diz que Nadab foi com Tibni e Onri para Jerusalém. E Tibni levou Efá, aparentemente para ver o pai. Siloé entra nesse exato momento. Zinri ele hesita um pouco, mas o rei ele insiste para que ele continue. Então Zinri fala: cada um ficou com uma mulher. Onri sem demora já diz que é mentira. E Siloé fica chocada. Onri diz que foi sim abordado por uma sacerdotisa, mas ele não quis. Quando Siloé sai, Onri ainda tenta ir atrás, mas Jeroboão pede que deixe ela. A filha ainda é ingênua para essas coisas, que com o tempo ela vai entender. Então pede que Zinri continue. Zinri, olhando para Onri, diz que até Efá passou a noite longe do marido, e a tensão só cresce. Na cena seguinte, Maaca, Jeoconias e Baal-Natã vão até onde o acampamento beduíno ficava e ficam surpresos ao não encontrarem nada lá. Maaca diz que não acredita que fugiram e que deveriam ter ido a noite anterior. Pergunta a Jeoconias se eles o viram. Ele nega veementemente. Diz ele que fez de tudo para não ser visto. Enquanto vasculham tudo, Baal-Natã encontra Joela e a puxa pelo cabelo. Joela grita com Baal-Natã, pede que a solte. E Hanani aparece, ordena que a solte também. E ele zomba de Hanani. O profetinha veio defender a vagabunda? E quando Raquel chega com os demais beduínos armados, Baal-Natã a solta e a empurra para cima de Hanani. Maaca pergunta por Asa, e Joela diz que ele não está lá e a manda embora. Ela desdenha de Joela, diz com repulsa que ela trocou os benefícios de uma sacerdotisa de Aserá por beduínos do deserto. Então ri dela e diz que uma vez prostituta, sempre prostituta. Ela ainda provoca, porque percebe que ela gosta de Hanani e diz que os profetas não se casam com mulheres como ela, que passaram pela cama de muitos homens, inclusive pela do rei Abias. E segue provocando os dois. Diz que Joela fez e desfez enquanto era sacerdotisa de Aserá, deixando Hanani confuso. Raquel e seus homens apontam as espadas e ordena que saiam de lá, enquanto Maaca ri e debocha deles. Em Tirzã, já fora da casa de Jeroboão, enquanto Onri sai para ir embora, Zinri o chama e diz que ele pode ficar tranquilo, que o segredo dele está bem seguro. Onri se faz desentendido e pergunta do que ele está falando. E Zinri, debochado, pergunta como ele teve coragem. A mulher do melhor amigo? E Onri nega mais uma vez. Ele não se envolveu com Efá. Mas Zinri diz que viu e continua a provocar Onri. E quando a tensão cresce, Tibni chega e eles desconversam. Em Jerusalém, Ábida e os profetas andam pelas ruas
pessoas procurando onde se esconder, é quando um homem fiel a Deus fica feliz ao vê-los e diz que eles não sabem mais como servir a Deus nessas condições, que os profetas precisam ajudar. Ábida diz que se eles querem ajuda, precisam ajudá-los, precisa esconder os profetas. Ele esconde os profetas e diz que isso precisa mudar, pois não há quem pregue, já não podem mais sacrificar no templo, eles se sentem abandonados por Deus. Os profetas dizem que Deus nunca abandonou quem os serve. Eles devem sempre se lembrar do que Deus já fez e continuar a servi-lo. Nesse momento, os guardas chegam, vasculham cada barraca procurando por eles. Jucal diz que quem proteger os sacerdotes irá pagar com a vida. Nesse momento, um dos soldados chega e diz que trouxe Jeus e pergunta se o leva ao rei. Jucal diz que não, para deixar com ele. Na cena seguinte, Anani, Joela e Raquel seguem para o acampamento. Anani vai na frente. Joela comenta que acredita que dessa vez acabou toda a chance que ela tinha com Anani. Raquel diz que se ele a ama, ele vai superar. Quando atravessaram o rio, Baal-Natã aparece. Ele estava os seguindo. Em Jerusalém, Jeus é levado ao rei, todo machucado, indicando que foi espancado. O rei pergunta aonde Ana está e Jeus responde: bem longe de você. Com essa resposta, Jucal chuta as costelas de Jeus e ele diz que pode matá-lo se quiser, pois ele não tem mais motivos para viver. Abias grita: você levou a minha rainha. E Jeus também grita: e você matou toda a minha família. Abias ordena então que ele seja pendurado no tronco, sem água e sem comida, para toda Jerusalém ver. Jeus diz então que ele nunca pensou que ele fosse capaz disso, e o rei diz que ele o traiu. Jeus ainda diz que não o traiu, mas que fugiu. Fugiu dele e da farsa de reinado que ele mantém. Abias pergunta por que ele levou Ana e tem como resposta de Jeus que foi para tirá-la dos seus domínios. Mas Abias ri e pergunta se foi por isso mesmo ou se foi por inveja dele. Jeus diz que nunca teve inveja. Então Abias pergunta a ele: você acha que eu não percebi a forma como você olhava para ela? Jeus diz que ele, Abias, nunca a mereceu. O rei, irado, pergunta se ele tocou nela. O joga no chão e, chutando ele, cobra uma resposta. Jeus diz que ela não é esse tipo de mulher. Ele sabe disso. Ela nunca o trairia. Ele é levado então ao tronco e toda Jerusalém olhando. Metabel se aproxima de Jeus e diz que sente muito. Ele apenas pede para deixá-lo em paz. Ele já não tem mais nada. Nesse momento, Semaías passa por dentro da multidão, disfarçado, e instiga o povo. Isso é um absurdo. O rei só olha para suas causas pessoais. E o povo segue atrás, dizendo que Abias é um mau rei e injusto. Então começam uma revolta. Queremos outro rei. Nesse interim, com todos distraídos com a revolta, Semaías vai até Jeus, corta as cordas e o liberta, o levando para longe dali. Maaca chega no meio da multidão, pergunta o que está acontecendo. A multidão começa a acusá-la. Rainha má, é tudo culpa dessa prostituta, rainha perversa, vagabunda. Maaca, assustada com as acusações do povo, pede que a tirem de lá. Na cena seguinte, em seus aposentos, Abias chora, se lembra das frases de seu pai e irmãos. Na verdade, é ao contrário. É Jeus que tem tudo que Abias não tem. O impotente assumindo o trono? Ele é fraco. Ele então ficou tão angustiado que joga algo na parede, quase acertando Maaca, que pergunta o que deu nele. Ele se deita na cama e pede que a mãe o deixe em paz, enquanto ela fala que ele é o rei e não pode agir assim, que a cidade está um caos. Ele novamente pede a ela que o deixe. Ele só chora e diz que não quer fazer nada. Quando Maaca resolve sair, Abias vai atrás dela e, chorando, pede ajuda à mãe, que estende os braços e o abraça. Na cena seguinte, Jeus é levado pelos profetas à casa de Semaías. Deborah está presa e amordaçada para não servir de ameaça. E eles traçam um plano para poderem fugir de Jerusalém. O capítulo termina com Semaías falando a Jeus que sabe o que houve com ele. O reino ainda pode ser dele, mas por agora ele precisa sair da cidade. E quando eles conseguirem que o povo se una a Jeus, eles tomam o reino. Azarias desaprova a ideia, diz que eles não podem fazer isso. Semaías pergunta a Azarias que se não forem eles, quem irá?
Azarias, sem duvidar, responde que é Deus, pois o reino é dele. Ábida diz que Semaías está certo e que as coisas têm que mudar rápido. Jeús olha para eles e diz que não quer ser rei. Nesse momento, Metabel abre a porta e entra, terminando o episódio. E o que você acha que vai acontecer? Uma rebelião? Um golpe? Abias vai cair? Aguardem o próximo resumo. E se você ficou até aqui, muito obrigada por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, comente e compartilhe. Obrigada por nos ajudar a crescer. Procuramos melhorar sempre porque o foco é você. Até a próxima. Tchau.